Oi, gente, boa noite. A gente está aqui com o Giovanni Giuliani, que vai participar da Longevi Week, contando o seu case de mudança para a Bahia. O Giovanni Giuliano, ele é marido da Teresa, que está aqui ao nosso lado. Nós estamos na casa deles. E aí, ele vai contar para a gente um pouco como foi essa mudança para a Bahia. E a Bahia, o lugar que a família dele, os filhos, foram é a Península de Maraú, no sul da Bahia. Há 25 ou um pouco anos atrás. O Giovanni vai contar para a gente. Giovanni, conta para a gente como foi essa mudança de vida para a Bahia. Bom, foi assim, minha filha ia casar com Marcelo, que era o noivo dela, mas eles resolveram de sair aqui de São Paulo. Resolveram de ir para um lugar onde pudesse fazer alguma coisa. E, através de um amigo, indicaram um lugar que era bem primitivo, isso mais ou menos 25 anos atrás, e os dois foram lá com cara e coragem. Dois rapazinhos, aliás, um rapazinho e uma rapariga, né? Os dois, com 22 anos mais ou menos, pegaram o jipe e foram embora. E foram para Maraú, onde compraram um terreno e aí construíram uma pousada que, para mim, é um paraíso aqui na Terra, né? Ô Giovanni, 25 anos atrás, o que levou a Isnei e o Marcelo, com seus 23 anos na época, a largar um trabalho em São Paulo e ir para um lugar tão longínquo, e pelo que você me contou, era um lugar completamente inóspito. Não tinha nada fora a água do mar, salgada, e uma lagoa, e praia, areia. O que levou eles a sair de São Paulo, já que eles moravam e trabalhavam em São Paulo, e ir para lá? Olha, para aquilo que a gente conversou com eles, né? Primeiro, eles queriam ter um sistema de vida longe das coisas da cidade, tranquilidade, sossego. E segundo, assim, fazer alguma coisa em um lugar onde pudesse desenvolver em contato com a natureza. É aí que escolheram Maraú. Agora, acho que esse daqui é aquela ideia, né? Talvez a Teresa tenha alguma coisa. Teresa, então vamos ouvir. Teresa, o que você... Olha, Teresa é a mãe da Isnei. E ela, então... aliás, eles moram aqui no Bom Retiro, em São Paulo. Depois eles vão nos contar como é que eles dividem a vida deles hoje em dia pelo mundo, né? Teresa, o que você pode contar pra gente? Como era isso? Como foi, então? Teresa, conta pra gente como foi essa... O que levou esse casal de jovenzinhos a largar a família, quer dizer, os pais, tudo aqui em São Paulo, e sair com a cara e a coragem, com um jipe, foi isso? Um jipe lá para esse lugar que era completamente inóspito no sul da Bahia. O que você acha, Teresa? Um lugar que não tinha luz elétrica, não tinha onde morar. E foram para lá. Foram para modificar o local. Porque quando nós fomos para lá, na primeira vez, tinha uma porção de casas de taipa, aquela da lama. E hoje, depois de 20 e tantos anos, todos eles compraram um terreno e construíram uma casa de tijolos, com água dentro da cozinha, com água dentro do banheiro e com motor no poço de fora. Coisa que... Fala. Mas você fala, essas casinhas são de quem? Do pessoal que trabalhou nessa pousada. Trabalhou na construção da pousada. Ou seja, você está querendo dizer, Teresa, que a ida deles para lá, a ida do Isnei... Foi para modificar o local. E contribuir. Fizeram o quê? Uma grande diferença para essa gente. Para a comunidade.
Era uma comunidade muito pobre, é isso, pelo jeito? Muito. Giovanni, era muito A pobre? maior parte eram analfabetos. Não tinha escola. Lá não tinha nada. Então, os pais mal sabiam ler e escrever. Os pais dos moços, dos rapazes de 15, Quem 20 sabia anos. ler e escrever naquela época ia dar aula para os pequenos. Também. A pessoa que sabia assinar ia Dava dar aula. ia Dava dar aula lá para Hoje nós já temos professoras pessoas formadas. formada, né? Hoje já temos Então professoras eles formadas. criaram nessa pequena vila. Como chamava essa pequena vila? Como chama? Tinha um nome específico ou não? A vila era a Vila Cassange, onde tem a pousada. Depois a gente vai mostrar umas fotografias, gente, aqui para vocês, porque o lugar é paradisíaco, é idílico, e eles foram privilegiados de serem os primeiros, talvez, aqui a enxergar isso. Foram pioneiros com a cara e com a coragem. E eles pensaram, a gente vai fazer a nossa vida aqui. Nós vamos criar nossos filhos neste lugar. Aliás, o Giovanni tinha me contado antes que um fator também que desencadeou talvez a ida deles para lá, que acho que foi uma somatória de coisas, né, Giovanni? Parece que o Marcelo já tinha um pequeno sonho de fazer uma pousada em algum lugar no Brasil. Fazer alguma coisa para pessoal do local. Do local. Aonde ele estivesse. Fazer alguma coisa para a comunidade do local. E aí parece que ele foi assaltado aqui em São Paulo naquela época. Então acho que isso falou, gente, nós vamos sair daqui. E na época não tinha Bolsonaro, não é isso? A gente vai sair daqui e a gente vamos fazer a nossa vida lá. Eles não tinham filhos e hoje eles têm 3 filhos e tudo mais, vivendo num lugar paradisíaco. Então, aí vocês foram fazer uma pequena escola lá e tudo mais, né? Aí era assim, para onde a cidade de onde eles estavam é a 20 quilômetros. Então, para vocês terem uma ideia, quando chove não passa carro nenhum. Então, a turma ia estudar ginásio, naquele tempo era ginásio e colégio, ia estudar em Maraú, que era 20 quilômetros. Mas, muitas vezes, olha, a gente pode falar isso, de 100 dias, vamos dizer, os 30, 40, o carro não passava lá. Em época de chuva, o carro não passava de jeito. Então, esta turma não tinha aula. Agora, como não era por falta da vontade do povo, tá lá. Aí, então, eu como ia lá todo o tempo, já estava aposentado, aí os 3 aventureiros, minha filha, a Isnei, o Marcelo e o Flávio, me chamaram se eu não queria dar aula para a turma lá, aqueles rapazes, aqueles moças e tudo. Aí, então, fundaram o telecurso. Aí, durante 5 anos, eu dei aula àquela turma, e a mais ou menos uma média de 30 alunos, em 2 turmas, uma de tarde para quem trabalhava de noite e a outra noite para quem trabalhava de dia. E formamos. Chegamos a formar, mais ou menos no telecurso, uns 30 no primeiro grau e 26 ou 27 lá no segundo grau. E a turma vai. E agora aquilo está crescendo. E todos eles, não somente ele que eram moços e moças, né? Alguns já casados com filho, mas eles aprenderam que os filhos sem cultura hoje em dia não seriam nada. Tá certo? Para vocês verem, é quando a gente foi lá não tinha luz, ninguém conhecia o celular, nem nada. Eu falando para eles na aula, me lembro que se fosse agora, depois de comentar, vocês vão ver, isso em 2007, 2008, vocês vão ver daqui a uns 5 anos, todos vocês terão com celular, todos vocês terão internet. E a turma não acreditava. Passaram 4 ou 5 anos e quantas vezes a turma me encontra lá na rua e tudo, professor, aqui o meu celular, professor, em casa já tenho internet. É o progresso, né? Eles estão aproveitando agora. Giovanni, uma coisa interessante que eu queria saber, aliás, e que acho que a nossa turma aqui que está aqui na frente vai querer saber. A Isnei e o Marcelo se mudaram para lá com armas e bagagem, para um lugar totalmente isolado do nosso país, um lugar maravilhoso, mas totalmente isolado. Mas como é que foi? Vocês estavam aqui em São Paulo
E como é que foi a primeira... Como é que foi esse negócio de ir pra lá? Assim, a Tereza vai contar pra gente como é que foi. E aí, Tereza, como é que foi esse negócio? Nós vamos lá pra esse meio do mato, como é que é? Ai, ai. Nós trabalhávamos naquela época e nós teríamos que ir no período das férias escolares, né? Ou janeiro ou no mês de julho. E combinamos de ir lá ver a situação da filha lá em Maraú. E o Juliano aqui parecia um leãozinho na jaula, nervoso. Juliano, o que está acontecendo com você? Onde é que se viu? Nós vamos para lá, não tem televisão, não tem jornal, não tem luz. Não tem luz. Juliano, calma. Nós vamos para lá, você visita a tua filha, visita o teu genro, vê a situação deles, está entendendo? Ficamos lá um dia ou dois e a gente vem embora, porque nós vamos de carro. Bom, o homem sossegou e nós fomos para lá. Chegando lá, nós ficamos até a última horinha de vir embora. Naquela época a gente ia de carro, tivemos que sair no sábado, viajar de volta, no domingo viajando de volta e na segunda-feira cedo eu e ele fomos para o trabalho. Não ficamos um dia ou dois, não. Ficamos 20 e tantos dias. Como foi a experiência, então? 20 e poucos dias, Giovanni? E daí, a partir, foi em janeiro, em julho a gente programou nas férias escolares, que era professor, era no serviço dela, mais 20 dias. E fomos assim para vários anos. E quando eu voltava para dar aula, todos os colegas me perguntavam, mas Giovanni, por que você fica assim, animado e tudo? Eu falei, olha, me carreguei de energia na Bahia, em Maraú. Que legal. Fica assim, né? A gente aguentou. E olha, eu trabalhava muito naquele tempo, dava em média 60 e poucas aulas por semana, de manhã, tarde e noite, tá certo? Mas eu voltava, era outra pessoa, e aguentava 4 meses, recarregava as baterias, mais 4 meses, e assim por diante. E chegamos praticamente até 98, quando largamos definitivo, aí fiquei mais tempo lá. Você se aposentou, você largou, com quantos anos você tinha quando você parou de trabalhar em São Paulo dando aula? Olha, eu parei com 25, 75, parei em 95, parei de lecionar. De lecionar em São Paulo? Portanto eu tinha menos... Você tem quantos anos hoje? Eu tinha 70 anos. Eu tinha. Não. Eu nasci em 25. Então, você nasceu em 25. E aí, quando você parou de dar aula? Em 95. Em 95 você parou de dar aulas em São Paulo. Eu parei de dar aula em São Paulo. E aposentei definitivo. Em São Paulo aos 70. E lá em Maraú você continuou dando aula lá. Aí depois. E a Tereza também dando aula em Maraú. Você dando aula para adultos e a Tereza aqui dando aula para crianças. Aulas de reforço, alguma coisa assim. Aula de reforço. Que eles chamam de banca. Lá eles chamam de banca na Bahia. De banca. Olha que barato. Dando aula de reforço para as crianças. Você para adultos. Eu para adultos. Então, isso foi até alguns anos atrás, né? Que vocês estavam dando aula. Foi praticamente... Uns 20 anos, não? Quase, não. Até o ano passado. Até o ano passado. Agora você está com mais de 70, né? Ou não, Giovanni? Agora eu estou só com 93, né? Giovanni está com 93 anos, Giovanni. 93. Então deu aula até 92. Então, é verdade que o Giovanni, que tem 93, vai fazer 94 quando? Daqui a pouco, né? Agora em março. Em março. Daqui a pouco. Giovanni anda todo dia aqui no Bom Retiro. A pé. Agora, faço alongamentos. Faço fisioterapia. Caminha pelas ruas do bairro todo dia. E não anda pouco, não. E é verdade que você anda de bicicleta hoje ainda na praia lá em Maraú? Quando você está lá? Lá em Maraú eu ando de bicicleta mais ou menos uma média de 30, 40 minutos por dia lá. Por dia, na areia dura. Quando o mar está... Quando a maré está baixa. Mas praticamente, vamos dizer, é que lá a maré é de 15 em 15 dias. Então a gente dá para andar
10, 12 dias, depois fica 3, 4 dias sem andar, aí depois começa de novo e anda, dependendo da maré, né? Você gosta de andar de bicicleta? Adoro. Adora. Olha, desde pequenininho, que eu me lembro, Hum. 4, 5 anos, já andava de bicicleta com meu pai. Olha que legal. E parece que vocês também têm uma filha nos Estados Unidos, porque então vocês vão para Miami também, né? E também ficam lá uma parte do ano. Vocês têm duas filhas? Duas filhas. Duas filhas. E Uma 5 mora na Bahia, em Maraú, e a outra mora em Miami. Miami. Então, pelo que eu entendo, vocês dividem a vida de vocês um pouco em São Paulo, um pouco em Maraú e um pouco em Miami. É Mais isso? ou menos isso daí. E Deixa ela falar. Fala, Tereza, conta pra gente como é que é, então, essa dinâmica de ficar mudando de casa, assim, ao longo do ano. E é bacana? E você faz exercício também, como teu marido, ou você é mais caseirinha? Eu sou mais caseira. Mais caseira. Sou Não é uma caseira. esportista Não, que nem não, o marido. sou mais caseira. É mais do lar e das coisas Isso. lá. E o que você faz quando você tá em Maraú lá, quando você fica? O que você fazia? Ah, você dava aula? Dava aula, vai na praia. Vai na toma praia. Banho de mar. Banho de mar. Aquele mar é muito poluído ou não? Tereza? O que você acha, hein, Giovanni? Se não fosse salgada, daria para tomar água de mar. Tomar que é água salgada. do mar, gente. De tão limpa que é. Então, viu? que privilégio, né? Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, e aí vocês vão para Miami e tudo mais e tal. E lá também parece que você anda de bicicleta de vez em quando com o neto e tudo mais. Porque Miami não são as ruas aqui de São Paulo, né? Que não é aqui depois, do Bom Retiro. ao menos na área onde minha filha mora, lá em Miami, Hum. você pode andar tranquilo na rua com teu celular e tudo, que não tem problema Não tem nenhum. problema, né? Isso, Você não precisa olhar para a esquerda, direita. Para Maraú também não, né? Maraú também. Também pode andar com o celular Tá, como você quiser. Quiser. E Giovanni e Tereza, quais são as lições? Quais são os ensinamentos? Quais são que a gente tira de tudo isso? Se vocês fizerem um balanço dessa trajetória, o que vocês acham que vocês podem contar para as pessoas, gente? Bom, Tereza ou Giovanni? Primeiro de tudo, o trabalho não mata ninguém. Tenha consciência disso. O trabalho não mata ninguém. Agora, precisa viver pensando na velhice. Trabalha-se muito, mas também cuidando da saúde. E depois, quando puder, procurar um ambiente onde a gente possa viver tranquilo e sossegado. É a melhor coisa que eu acho. Podendo, né? Tá lá. Tereza. Ai, o que você quer saber? As lições, os aprendizados. Se você fosse fazer de novo, você faria assim? Você mudaria? Você acha que o caminho escolhido, às vezes, e nem foi tão escolhido? Depois O Giovanni vai querer ainda concluir e falar também. Mas, Tereza, se você fosse fazer diferente, ou você acha que você foi abençoada e que como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que o pessoal de lá foi abençoado com a ida deles, porque eles têm essa preocupação de comunidade. E o outro sócio, que é o Flávio, pensa exatamente igual. Tanto que lá eles estão construindo uma escola com doações, e a gente não entende como é que aparece uma pessoa para dar 100 mil reais para construir a escola. Eu vi agora nesse mês de janeiro e fevereiro um rapaz dizendo, olha, eu vendi um terreno e eu quero aplicar 50 mil reais para a criança pequenininha da escola, porque eles construíram para os grandes. Seria o antigo ginásio, que eu não sei como chama agora, tá entendendo? Eu quero dos pequenininhos. Isso eu ouvi nesse mês de fevereiro. Então a coisa é muito maior do que a gente pensa, viu? Uma vida, eu acho maior que do isso que a é que é uma vida gente pensa. significativa, gente. É. Eu acho que é uma vida. Imagina as crianças, eles têm 3 filhos, um Três com filhos, 11 um com 11 e dois com gêmeos de Com 6. com 6. anos. E dá para as crianças viverem bem, assim, lá com espetáculo. escola e tudo. Tudo. Você acha que E eles têm uma liberdade que, por exemplo, as minhas filhas ainda deu para viver criança, via lá, a gente morava na Casa Verde, lá para Bom Retiro, tinha um lugar chamado, numa vila, e ele ficava lá com a prima brincando.
Hoje, nesta vila, não dá mais para brincar na rua. Então, a criança fica dentro do apartamento. Lá tem espaço, fica fora. Não tem... A criança vive. E sobe na árvore, vai no mar, vai de canoa, vai de bicicleta. Enfim, tem aquela vida que toda criança gostaria de ter. Tá certo. Não tem computador, mas não tem problema. Mas agora acho que já tem internet. Já tem. Só que lá usam na escola. Tá. Porque em casa os pais não deixam usar celular. Não, celular em casa não nem tem. Celular. Jogo eletrônico não tem. Nada não tem. Não só na escola para fazer o que precisa, né? Hoje em dia precisa. Mas em casa nada, eles não usam. Não tem. Aí eles falaram uma coisa. Já comentei lá da minha vida e tudo, mas se eu hoje cheguei aonde eu cheguei, tudo bem, deu também uma pessoa, viu? A minha mulher, que ela me está aturando há 50 anos. É isso aí. Tá certo? Eu estou bem por causa ela cuidou de mim, eu cuido dela. Tá certo? É uma parceria. Assim. Sim, tá certo? Porque e não é tão fácil. É fácil conviver ou a gente aprende? Aprende, mas é difícil. É difícil. É difícil. A convivência não é fácil? Não é fácil. Giovanni? Não é. Você sabe que a gente tem que aprender e tem que aprender a conviver e viver. Agora, é possível? É. Tranquilo, se passa bem. Terá uma discussão hoje, mas você sabe passar e vai para frente. E vai embora. Agora, hoje em dia, acho que a turma, qualquer coisinha já separa. Já coisa. separa. Não quero mais. Sabe? Porque tá as bom. pessoas são diferentes, né? Não é? Cada um tem. Mas o respeito é fundamental. Não é? Se você tendo respeito, tendo carinho, tendo amorosidade, tendo essas coisas, o querer bem e tal, eu acho que a gente vai longe, mas né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, tá lá. Então aqui, gente, olha que conversa legal, olha que inspirador. Olha aí, o grande professor Giovanni, que deixou muitos alunos com muita saudade dele aqui em São Paulo. Eu vi vários comentários no Facebook. Nossa, professor Giovanni, e coisa assim, porque você deu aula em muitas escolas. Muitas escolas, muitos alunos. Sempre. Muitos alunos. Olha, a melhor coisa é que vai num lugar e vem alguém, professor, se lembra de mim? Você diz, naturalmente, eu não me lembro. O senhor deu aula para mim no tal lugar, no tal... Olha, não tem dinheiro que pague isso. Olha que legal. Não e você dava aula de matemática e... Ciências de biologia. Naquele tempo era ginásio e colégio. Hoje eu não sei mais como é, porque... Deve ter deixado muito impacto bacana nessa... Você era um professor chato, difícil, exigente... Olha, quero dizer pelos meus ex-alunos, quando se encontram, era um professor justo. No sentido que eu sabia brincar quando era para brincar e sabia exigir quando era para exigir. Era isso que ele gostava, porque eu exigia. Por exemplo, ele sabia que eu não gostava que ficasse mascando chiclete na aula. Sabia. Então, quando eu via, andava jogar o chiclete fora. Então, contando para eles depois. Então, eles brincavam para saber quem é que ficava mais tempo com o chiclete na boca sem eu perceber. Ele me contando já, senhores com filhos e tudo. Isso é bacana. Este é espetáculo. Espetáculo. Não tem dúvida nenhuma. Giovanni, vamos estar juntos lá daqui a 6, 15, 20 dias, lá na Faculdade de Medicina da USP. Vamos lá. Vamos contar como foi essa epopeia e assim, para mostrar para as pessoas mudar de lugar, mudar para um outro estado, mudar no Brasil, mudar para a Bahia, para um lugar... Como é que é essa vivência, essa experiência e tudo mais, né? Agora, eu vou falar uma coisa. Eu estava acostumado aqui em São Paulo. Quando chegamos lá na Bahia, era outro Brasil aquele. E até hoje, apesar de toda a tecnologia, é outro Brasil. É outro Brasil. Aonde o pessoal é pessoa mesmo, tá certo? É coisa aquele jeito simples e tudo. O progresso veio, mas ainda não pegou completo, tá certo? Tá lá, é espetáculo. Então lá tem um brasileiro, um baiano, e essa baianidade... E eu viajo muito, porque eu trabalho com turismo, eu viajo bastante para o exterior, e chego na Alemanha e outros países, e as pessoas querem saber dessa riqueza do povo brasileiro. O Brasil, gente, é um ícone no mundo.
Brasil abre... Eu acho que quando a gente fala Brasil, assim, nesses outros países, na Europa, em outros países também, na Ásia, talvez tal, a boca abre um sorriso. Eu acho que o nosso povo estimula um sorriso. E eu acho que o nosso maior ativo, e vocês também que têm filhos que são pousadeiros, hoteleiros, recebem gente lá nesse lugar, Paraíso, na Bahia, né? Lá na Lagoa do Cassange. E quem não conhece, vá conhecer. Vai ser recebido pela Isnei, pelo Marcelo, pelo Flávio, esse alemão que veio aos 20 e poucos anos, se juntou a esse casal jovem, e que a energia que eles puseram lá, e você sente isso. E a Bahia, a nossa baianidade é de uma riqueza. Não tem no mundo, talvez não tenha um povo... O brasileiro ele é muito interessante, o baiano é algo de muito especial. É fora do comum. É fora do comum. Eu vou contar até para vocês, Giovanni, e para Teresa, a gente fez projeto aqui com a Freeway e tudo, de levar, de preparar destinos para receber pessoas com deficiência física. E a gente levou, então, um grupinho lá para Itacaré e tudo mais, que é um pouco antes de Maraú. E lá, na Europa, quando a pessoa é deficiente físico, tem os elevadores, tem tudo, a técnica tá lá. Aqui, o que tinha em Itacaré? Que técnica tinha? Sabe qual era a técnica lá em Itacaré para carregar a cadeira de rodas do cadeirante? Eram os dois negões que levantavam a cadeira e punham em cima da caminhonete. Só que eles faziam isso com um sorriso nos lábios. Esse era o elevador. Gente, não tem preço. Não tem preço. Então, não tem acessibilidade, mas tem uma baianidade que não tem no mundo esse negócio. Olha o valor que nós temos. Essa é a maior matéria-prima que nós temos neste país em termos de turismo. Essa nossa gente fantástica. Nós temos... É fantástico. Então, eles escolheram muito bem, né? A Isnei escolheu um lugar fantástico. A Teresa e o Giovanni vão lá todo ano, passam alguns meses em Miami, uns meses em Maraú, uns meses em São Paulo. É uma vida muito legal. Então, gente, vamos conversar com a Teresa e com o Giovanni lá na Faculdade de Medicina no dia 8 de dezembro. Às que horas que é? Acho que é 14 horas. Às 14 horas a gente vai estar lá conversando dessa epopeia, dessa história. Convidem seus amigos, seus familiares e tudo, e vamos estar lá. Convidem mais pessoas que puderem. E vão lá que tem muitas outras coisas para contar ainda. E olha, é bom viver, viu? Eu já falei com aquele lá de cima que dá um tempo. Esperar. Tem que esperar. Estou bem aqui, pode me deixar mais um pouco. A Teresa está cuidando bem. Tá tudo lá bem. E vamos aproveitar enquanto pode. Tá bom. Então, até, gente. Até. Tchau. Beijo aqui. Tchau. Beijos aqui. Beijos. Tchau.